Boa noite, querido irmão, boa noite, querido telespectador que está ligado no programa Missões em Revista. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu gostaria mais uma vez de pedir a você, vai lá no YouTube, clica em se inscrever, clica também no sininho para receber as nossas notificações. Hoje nós vamos fazer o segundo programa, porque nós fizemos o primeiro programa com o missionário Colares, mas o tempo foi pouco, com tanta coisa que ele tem para nos contar. E hoje ele também trouxe a missionária Luzenilde França. Brian, eu quero te desejar o meu cordial boa noite, querido, e muito obrigado pela tua participação mais uma vez no programa Missões em Revista. Eu que agradeço, Gilvan, sempre um prazer estar aqui na nossa Constante TV, né? Aqui no nosso programa que fala sobre missões, né? É o nosso foco aqui, esse assunto que tem tudo a ver com a nossa caminhada cristã, né? E está voltando aqui, você acompanhou a primeira edição, que nós conversamos aqui sobre a vida, o chamado do missionário Colares. Né? Uma grande história, negócio que o carro capotou, Sim. Negócio fantástico aqui, né? Parece filme lá do Missão Impossível, né? Isso. E aí a gente a granja que foi a falência. Isso, a granja que foi a falência. Mas eu lembro, não sei, eu tenho uma memória muito ruim, que a gente parou, o Colares estava falando já dele ter assumido a associação, ele falou do trabalho dele que fica igual Paulo, né? Fica aqui, fica ali. Não é isso, Colares? Exatamente. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a irmã aí, a missionária Luzenilde. Boa noite a todos. Boa noite, Gilvan, Brian. Obrigado pelo convite, obrigado por retornar novamente. Falar de missões é algo que está no nosso coração. Na verdade, Deus impregnou isso em nós, né? Amém. E nós estávamos falando, né, a princípio, de chamado. E às vezes a gente ouve o chamado, entende o chamado, mas não quer cumprir, né, o chamado que Deus faz para cada um de nós. E eu lembro que quando houve esse chamado, eu não vim. E eu tinha uma courrier, nós tínhamos uma granja, né? Eu tinha aposentado na época do trabalho, da Petrobras, montamos uma granja postura, já estava rendendo 12 mil ovos dias. O objetivo era ser um empresário. Ser um empresário. Eu fiz até um curso no Sebrae, não é? São 5 itens, como você... na época, tinha uma estatística que das 10 empresas, microempresas que abriam, 8 fechavam e só 2 vingavam. Então, ali, eles colocaram 5 itens que, se você cumprisse esses 5 itens, você não iria falir. Mas eu cumpri esses 5 itens, só não sabia do chamado do Senhor, o que o Senhor iria fazer. Era o 6º item. Era o 6º item que eu não cumpri. Que o Sebrae não tem, né? Não tem no Sebrae. Exatamente, o Sebrae não tem. Isso só tem no reino de Deus. E o Senhor cuida de cada um de nós com os mínimos detalhes. Amém. Eu vinha num sábado da granja para Manaus, e ali no quilômetro 10 da BR-174, a granja fica no quilômetro 26. No quilômetro 10, hoje é uma usina que tem ali de energia elétrica, e saiu um rapaz num carro de um ramal e tomou a minha frente. E eu já vinha numa velocidade, mais ou menos 80 quilômetros ali, e tentei ultrapassá-lo. E ele não percebeu que vinha alguém atrás, né? E ele fez a volta. Quando eu estava do outro lado da pista, já passando o carro, a parte dianteira dele tocou na traseira do meu carro, uma courrier, e eu fui deslizando, ali tem um barranco, né? E bateu no barranco e capotou. E eu fiquei ali de cabeça para baixo, e fiquei, né, vendo as mãos, as pernas, se tinha acontecido alguma coisa, e chegou alguém e me puxou lá de lá. E eu sentei, né, ali na calçada, e olhei para o alto, estava assim, tinha lá um barro que é bem alto, estava assim, só o Senhor é Deus. E no meu carro estava tocando uma música do Nani Azevedo que dizia assim: tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então, aquilo ali mexeu comigo, né? E aí eu pedi ajuda de alguém ficou comigo,
que era meu discipulador. Eu estava na restauração na época, né? O meu discipulador me acompanhou e ali eu entendi, mas não vim, né? Continuei na granja, continuei querendo ser granjeiro. E depois houve uma segunda capotada, já foi numa Ranger, né? Eu saí do posto da BR-174, posto no quilômetro 1, estava chovendo muito, e aí eu entrei na pista e um cidadão entrou na pista, não me viu, e aí eu fiquei chateado, né? Esse camarada. E aí passei assim a segunda, né? E arranquei, passei por ele, olhei feio para ele, só que era debaixo de chuva e vi uma avalanche de água. Aí quando eu voltei para a pista, meu carro rodou e caiu no barranco de cabeça para baixo. E ali eu fiquei, chamei o meu filho, o senhor está onde, pai? Eu estou aqui na BR-174. Ah, como? De cabeça para baixo, capotado. Né? E aí eles foram lá e me ajudaram, mas eu também não vim. Eu continuei endurecido, eu não vim para a obra. Tu tinha ciência agora de que era Deus, assim, ou ainda não tinha essa Eu ainda não tinha consciência plena de que era. Só depois que eu vou adquirir essa consciência e saber que era o Senhor que estava chamando. E aí eu voltei, já não tinha mais como capotar, então a granja faliu. Faliu, a granja estava rendendo bem, de repente começou a dar tudo errado. E aí faliu, e aí sim que eu vim entender a voz do Senhor do chamado. E eu vim. Pronto, aí deixei de capotar, tudo funcionou bem, e eu voltei a ter vida de novo, não é? E aí eu vim para o campo missionário a partir dessa época. E comecei em Itacoatiara, numa associação da Convenção Batista do Amazonas, que era a IBAN, que era a Associação das Igrejas Batistas do Baixo Amazonas e Rio Madeira. São 21 municípios. E ali eu passei 2 anos, né, na frente, liderando, e de repente nós vimos que não dava para atender, tínhamos que dividir a área. E aí então nós criamos a Associação das Igrejas Batistas do Rio Madeira, que abrange Careiro Castanho, Altazes, Nova Olinda, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá e vou até Apuí, na Transamazônica. Então, são 8 municípios. E dentro desses municípios, né, nós temos 16 igrejas e não tinha, na época, 16 congregações. O ano passado, nós inteiramos 8 anos de existência, né, como associação e abrimos 8 congregações, né, com um projeto chamado Programa de Ação Missionária e Evangelização, que é um projeto que vai de casa em casa, oferece estudo, faz ação social e tem o culto evangelístico. Entendeu? Então, a gente faz esse trabalho com as igrejas associadas e a gente oferece a elas 2 coisas. Esse projeto é para abrir novos trabalhos ou então para revitalizar a igreja. E graças a Deus a gente abriu o trabalho. Mas tem um projeto que é o Congresso dos Jovens. E esse congresso é chamado, todo o tempo chamado. E ele tem uma sequência lógica. Marcos 3:13, né? E ele subiu ao monte, chamou para si aquele que ele quis. Aí fizemos esse projeto, esse ano. O ano seguinte, disse assim, é o 3:14. Né? Ele subiu ao monte, chamou para aqueles que ele quis, para primeiro estar com ele. Então a gente faz um congresso sequenciado. Foi nesse congresso de jovens, o primeiro aconteceu em Novo Aripuanã, que nós conhecemos um grupo de jovens das nossas igrejas, e aí estava nesse grupo de jovens a nossa missionária Luzenildes de Araújo França, né? E ali teve um episódio, ela vai narrar sobre isso. No congresso? No congresso de jovens. Porque esse congresso, a gente traz os jovens das 16 igrejas. Entendi. Né? A gente tem 2 cultos, 2 pregações. A primeira é uma chamada geral e a segunda ministração é o testemunho de alguém, como ele foi alcançado, como ele entendeu esse chamado. Então a gente propicia isso ao jovem que está ali, tá certo? E aí tem gincana, tem... Isso, Clambo, o ano que foi, escolar? Isso nós começamos em 2015, né? A criação da associação foi em maio, né, de 2014, mas em 2015 nós fizemos esse
congresso, né, de jovens Que foi ali em Novo Aripuanã, onde a irmã... onde eu conheci a irmã. Não, e ali ela trabalhou. Agora o chamado dela ela vai contar. Isso aí, que é isso que eu ia falar, porque ela Mas conheceu, não, claro, o colégio claro, conheceu, né? E aí nós vamos querer justamente saber um pouco mais da irmã, saber se ela é evangélica. Agora que a desde conversa vai criança. começar. Muito bem, irmã. Não precisa começar do congresso. Vamos voltar um pouquinho. Voltar A senhora é amazonense? Onde a senhora nasceu? Como é que é? Sim. Sou amazonense, nasci no município de Manicoré mesmo. É um município aqui do Amazonas. E quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Então, Legal. já nasci num lar cristão. Mas não significa que eu Sim, claro. já era cristã. E, então, o meu pai era vice-presidente da igreja. E nós sempre tivemos, assim, foi um lar muito, muito feliz, eu digo. Porque meu pai, assim, um homem bem duro na palavra, né? Não abria mão para muita coisa. Então, nós seguimos ali... Arrisca. junto com ele. Só que aí fomos crescendo, aí um vai estudar, vai estudar, né? E nós continuamos ali com ele, os que são os mais velhos saíram, e nós ficamos em casa com ele e continuamos ali na igreja. Mas houve um tempo onde eu saí e fui trabalhar, fui estudar, trabalhar na cidade, e lá... Então, eu trabalhava como cabeleireira, aí estudava, fazia faculdade de saúde, bacharel em saúde coletiva e técnico de enfermagem. Fazia os dois juntos. Mas sempre, nunca deixei de ir lá na igreja, sempre ia lá. Só que não tinha um compromisso sério. É só como uma visitante, né, irmã? Era. Não era membro Digamos assim. efetiva, né? E uma dessas vezes que eu fui para lá, um final de semana, aí, olha, era estão uma indo... igreja batista, irmã? Era o quê? Era, Igreja Batista. Igreja Ela tem Batista. 113 anos. Ah, olha aí. A primeira Igreja Batista do Onde Atininga, fica em Bom Jardim. localizado a igreja? Localizado na margem do rio, numa comunidade... Beiradão. Numa comunidade próxima ao município, mais ou menos 3h30 de barco, 4 de horas. Manicoré. É de Manicoré para lá. Bom Jardim é o que? A comunidade? A comunidade, Entendi. a comunidade, onde a igreja é localizada. É lá que meu pai reside. Aí eu vinha de lá para a igreja. Uma dessas vezes eu vim para lá, aí o meu pai disse, olha, eu não estou podendo ir levar os jovens daqui da igreja, e daria para levar o jovem em Novo Aripuanã, que é o congresso dos jovens, que vai ter lá, aí você conduz os jovens para lá. Disse, eu levo. A responsabilidade. Aí eu cheguei lá, disse, a minha responsabilidade era bem de olhar esse pessoal aqui no barco para não deixar cair na água, né? Quando chegou lá, o missionário disse, eu queria falar com o representante dos jovens que vieram. Eu? Você mesmo, para cá. Aí eu senti que eu tinha uma responsabilidade sobre aqueles jovens, né? E depois aí eu fiquei pensando, eu bem que deveria estar assumindo um compromisso com Deus, né? Mas ali não passou de um pensamento. Mas continuei na igreja, continuei meus trabalhos, com aquele pensamento, assim, sempre gostei de trabalhar com pessoas, de evangelizar, de sair. E quando teve o outro congresso dos jovens, em Lago do Sampaio, Altazes. no Lago do Sampaio, aí foi para lá, aí era o testemunho do pastor Isaac. Isaac Balheiro. Ele coloca alguém para contar um testemunho, o pastor Isaac Balheiro contou o testemunho e depois fez o chamado. E eu não pensei 2 vezes, eu disse, agora, eu. Foi lá. E a partir daí, então, firmei um compromisso com Deus sobre o chamado e até hoje estou na obra, trabalhando. Amém. 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 Que história, né? Isso no congresso da associação, Clarice? Da associação. A associação tem 5 projetos e um deles é o Congresso dos Jovens. É interessante porque a gente chama quem é o representante, né, da igreja. Então, a responsabilidade é sua. Tudo que acontecer aqui, eu não vou trabalhar com eles. Eu vou cuidar de você. Vai ser Vou chamar cobrado do você. líder. Você é responsável. Acontecer alguma coisa,
Eu não vou procurar ninguém, nenhum jovem. Eu vou procurar o líder. Então, aí começou a pesar a responsabilidade. Muito bem. E a irmã já, a essa altura, já era casada? Como é que é essa história? Já era casada. Já era casada. Aí eu trabalhava, estudava e trabalhava, né? Então, Qual a quesito de informação, irmão? Como que é o nome do seu marido? Ezequiel. Ezequiel, irmão Ele Ezequiel. também é missionário junto com a senhora lá? Ou... Também, né? trabalha Então, comigo lá. irmão Ezequiel, né? Sim. Perfeito, seu marido. E aí, pode continuar a história. Continuado chamado. Isso. Aí eu fui para mim trabalhar, vontade. aí continuei indo na igreja, e aí firmei mesmo lá, e foi... Aí veio o pastor para trabalhar na igreja, então precisava de o vice-presidente, primeiro vice-presidente, segundo, foi eleito como segundo vice-presidente. Formar diretoria, né? E depois, no outro ano, como primeiro vice-presidente da igreja. E fiquei trabalhando, só que aí tinha o custo para sair de lá e voltar. E quando chegou o tempo do estágio, terminou o estágio, aí eu pensei, vou terminar o técnico de enfermagem, mas eu não vou trabalhar. Aí até o meu irmão, conversando comigo, disse, eu não entendi por que uma pessoa estuda dia e noite, trabalha, para dizer que não quer trabalhar. Eu disse, não, eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar no hospital, não quero trabalhar no posto, eu quero servir em outro lugar. Sim, mas tu vai servir, tu fez um curso para te trabalhar com voluntário? Eu disse, com voluntário, vou trabalhar com voluntário. É aquela coisa assim que, para quem é de fora, é um absurdo, né? Absurdo, exatamente. Uma coisa assim, né? Não entende. Loucura. É loucura. Uma É o que a loucura. palavra de Deus fala sobre que a pessoa não entende. É uma loucura. Isso. Para ele é loucura. É loucura, total, total. Aí veio outro trabalho, o outro congresso, que foi o PROAME, o Congresso de Evangelização, numa comunidade próximo, não tão próxima, só que é de difícil acesso. Aí veio a necessidade de construirmos um templo lá, o primeiro templo que foi construído lá. Só que nós não tínhamos condições, nem a igreja. Aí eu liguei para o missionário, vamos aí dar uma força lá e eu pago metade, pago o pedreiro, você paga... Era uma congregação que você estava... Era uma congregação. Aquilo que nós comentamos do PROAME. O PROAME é um projeto para a igreja local e para revitalizar ou abrir um ponto de pregação. A nossa igreja, que é nossa porque faz parte da associação, que é a Igreja Batista do Atininga, é a segunda igreja mais antiga da Convenção Batista do Amazonas. E ela tinha poucos filhos. Então veio o desafio, tá certo? Então vamos fazer um programa, o PROAME ali, e para criar uma nova congregação. Só que para chegar lá, nós estamos no beiradão do Madeira. Para chegar, anda um pouquinho, pega um pouco de água, chega num lago chamado Genipapo Rico, em Jacaré e Piranha, e depois você vai para um braço grande. Lá tem o braço grande, porque é largo, vários. tem o bracinho, que é menor, tem o repartimento, que ele vai se repartindo. E no braço grande, nós fizemos o PROAME, tá certo? E no bracinho também. O PROAME é justamente para abrir trabalho. E ali... Colares, tá interessantíssima essa história, só que quando a conversa fica boa, tem que ir pro intervalo, né? Sim. Parece uma coisa. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo aqui, tá? E a gente está recebendo novamente o missionário Colares, que trouxe agora a irmã missionária Luzenilde, né? Que também está contando aqui um pouco da história dela. A gente volta já já no seu Missões em Revista. Voltamos para o segundo bloco deste programa interessantíssimo, a entrevista com Colares e a irmã Luzenilde. Brian, Matheus é o nosso produtor. O nosso diretor aqui. A gente estava falando, né, sobre aqui a comunidade da irmã, e aí surgiu, né, irmã Luzenilde, a necessidade de se construir um novo templo, né, uma nova congregação. Sim, um templo. Mas para dentro, é isso? Para dentro, na outra comunidade. Que vocês estavam um lago atrás. investindo, né, evangelizando. O mapeamento mostra, o projeto da Convenção de Missões é
frente de trabalhos, né, novas igrejas, plantação de novas igrejas. Então, o projeto é plantação de novas igrejas. E a gente já tinha mapeado isso. Aí ela vai contar a história da congregação, que foi a plantação de uma nova igreja a partir de uma congregação, que é a do Braço Grande. Que aí ela vai narrar como isso aconteceu. Todas as dificuldades. O início, a dificuldade de tentar nos expulsar de lá, né? Houve alguém que intercedeu. É uma comunidade lá? É uma comunidade onde não tínhamos nenhum cristão. Tinha uma pessoa só no início, mas ela também não, que foi quem doou um terreno para a primeira congregação. Então, só para o pessoal de casa entender. A gente está falando de... Pode falar Ribeirinho, Colares? Sim, nós lá é Ribeirinho. Tudo é Ribeirinho, né? Tudo é Ribeirinho. É que eu sou um ignorante, eu tô aqui. Então a gente está falando de ribeirinhos, que tem ali uma comunidade, que é o quê? Como se fosse uma vila, um local que eles moram próximos? As comunidades ficam ao longo do Madeira. Agora, existe um lago do Genipapo e atrás do lago existe vida, existem casas, tem comunidades. Existem outras comunidades. Então, essa comunidade... Para a linguagem da cidade, é como se fosse bairros, não é isso? É como se fosse bairros. Essa nossa comunidade é quase 30 Só que distante. famílias. Distante. Então, perfeito. cada comunidade recebe um nome. No nosso caso lá, que nós tínhamos mapeado para a plantação de igreja, era Braço Grande, Bracinho. Tá certo? Então, o trabalho começa no Braço Grande. E algo que ela vai narrar... É no Braço Grande que surge a necessidade da construção do templo. E quando seca, eles não têm água potável. As crianças têm problemas de diarreia e morte. Muito número grande de crianças que morrem. Quando tentaram nos expulsar, nós, então, trabalhamos numa estratégia de levar água potável e construímos um poço. Eu queria que ela narrasse a partir daí do poço, da construção. Isso. Então a gente está falando, só para contextualizar, do início, né, da construção da Congregação Batista do Braço Grande. Do Braço Grande. Com a palavra a irmã. Estou agora aqui na política, né? A palavra está garantida, a irmã. Então, aí eu convidei o missionário se ele me ajudaria, porque a igreja não tinha tantas condições de construir o templo lá. E aí vamos fazer pelo menos o teto e o piso. Aí já dá para ir fazendo o culto, né? Aberto. Aí vamos, eu te ajudo. Então, trabalhava a semana toda, ia para lá. Na época eu ainda estava no estágio, né? Mas pensando já assim, vou estagiar e vou utilizar isso lá dentro da comunidade. Por quê? É uma comunidade de difícil acesso. Quando está seco, ninguém vai para lá. Nem enfermeiro, nem médico, nem técnico de enfermagem. Então, quem adoece fica difícil para trazer e fica difícil para os profissionais ir para lá. Chegarem até lá. Chegar até lá. Perfeito. Então, só para quem tem amor à vida e só para quem pensa no reino para chegar até lá. Então, nós construímos a congregação lá. Não deu muito certo essa congregação pelo terreno que não foi... Ali o local não era bem povoado, então ficava difícil. Você ainda tinha que trabalhar bastante na vida das pessoas para poder vir. E aí pensamos em construir em outro local, mais dentro da comunidade, onde fosse mais povoado, onde ficasse de... Tudo isso no Braço Grande. Tudo isso no Braço Grande. Perfeito. Aí... Foi aí que houve a necessidade de fazer um poço artesiano, porque quando seca o rio, morre muito peixe, a água fica suja, fica... não é potável, cadáver dos peixes, exatamente. Sim. Aí foi construído o poço pela associação, ele levou os irmãos de Nova Olinda, que fizeram um poço artesiano lá, que foi construído lá, ao lado da congregação. E aí fizemos análise da água, tirei a amostra, levei para o município para fazer análise da água. Análise química, né? Química da água potável. A potabilidade da água. A potabilidade da água. Totalmente potável a água. E aí, então, foi aberto para toda a comunidade. Então, independente de quem ia na congregação ou não ia, ficou livre.
católico. Deve ter quisesse, sido revolucionário, ficou imagina, para né? toda a comunidade. Serve até os colégios hoje que dão aula, eles pegam lá, os alunos, água para os alunos. Mas tudo. Então, hoje o rio seca e o poço está lá. O poço está lá. E Amém. o poço só tem 18 metros. É um milagre. Tem poço ali que tem 80 metros e não tem água potável. O nosso tem 18 Uma metros. curiosidade me bateu. Um poço, ele não é barato, né? Não. De onde vem esse recurso para construir, para cavar esse poço? Como é que vocês conseguiram esse recurso? Sei que Deus foi quem A providenciou. gente não tem a menor dúvida. Nós estávamos iniciando a associação. A associação, ela depende do plano cooperativo, da fidelidade das igrejas, e ela nos ajuda. Nós não tínhamos ainda isso aí. Então, nós saímos buscando amigos, principalmente amigos católicos, que nós tínhamos. E o poço custou R$9.000, entre furar, comprar bomba, adequar toda a tancagem. Então, o recurso veio do Senhor através, né, do que nós trabalhávamos. Eu era aposentado, tinha um recurso. E também de amigos que eram católicos e também da parte dela, né, que também trabalhava de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E não era só para a construção da congregação, não. Era também para o poço. Então, nós conseguimos fazer esse poço. O interessante, Gilvan e Brian, é que algumas pessoas não iam lá buscar água porque achavam que a gente ia obrigado ela a entrar no templo. E não era assim. Pegar água vai ter que ajoelhar aqui Então, primeiro. quando o poço foi construído, a comunidade abriu, assim, ela abriu para ouvir o evangelho. Colares, essa sua fala, ela nos deixa assim bem claro qual a importância do plano cooperativo, qual a Sim, importância de eu ser um dizimista na minha igreja, né? Porque o meu dízimo é justamente para isso, para que seja utilizado no serviço do reino, né? Então, assim, o irmão que nesse momento está assistindo o nosso programa e que muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que não são dizimistas, né? Porque o irmão tem que saber que é justamente para isso que nós devolvemos, né? O Senhor nos dá 100%. Gilvan, nós temos 10%. uma fala que nós dizemos assim: se você vai fazer farinha, você planta, pega a maniva, você planta, aí sai a mandioca e você faz farinha. Para nós, o dízimo, ao plantar o dízimo, ou seja, ao entregar o dízimo, esse dízimo vai transformar em vidas. Todo dízimo, toda oferta que é dada por uma pessoa, pela igreja, no plano cooperativo, todo esse dinheiro vai ser transformado em vidas salvas. Então, é importante a gente assim, falar isso abertamente, porque muitas vezes... Compreender as coisas dessa forma, né? Exatamente, porque às vezes você dá o dízimo e aí vai para onde? Vai ser usado aonde? Vai ser transformado em vidas para o reino de Deus. Amém, amém. E aí, o poço. Você, então, pelo que eu entendi, o poço ele foi uma ferramenta, primeiro de necessidade, evidentemente, mas que aproximou as pessoas. Aproximou e continua aproximando. Ainda não alcançamos toda a comunidade, como é impossível, né? Alcançar todos, 100%. É bênção, né? Para toda a comunidade. Mas né? continua alcançando pessoas, eles continuam indo, pelo menos aproximando, ouvindo o evangelho e conquistando, né? A gente conquistando a confiança deles, que é o mais importante. Amém. Porque lá nós não temos essa rejeição do evangelho, lá dentro da comunidade. Não Eles existe apenas não conhecem. essa rejeição de não querer ouvir. Eles ouvem. Demora para vir, porque quem nasceu está com 30, 40, 50 anos ouvindo que o certo é aquilo lá. Para ele não vai de hoje para Uma amanhã hora pra dizer outra, que né? Lá o que, Colares? Eles têm influência católica? É nada? Lá é católico, catolicismo. A igreja católica era muito forte na época. E o presidente da comunidade era o presidente da igreja católica. Ele tentou nos expulsar a primeira vez, quase conseguiu. Depois no poço ele teve dificuldade e hoje ele é um amigo nosso. Quando nós festejamos, eles vêm e ele dá uma palavra, que é o Everaldo.
se tornou um amigo, e Deus usou um filho, né? E a gente trabalhou com ele, estava doente, veio para Manaus, e nós o ajudamos aqui, tá certo? Então, essa questão da comunidade é estratégico. A gente sabe que a comunidade precisava de água. Ela não falou, mas eu espero que ela fale agora do estudo, do projeto que ela estudou, que era de enfermagem, que ela não foi trabalhar, mas o Senhor tinha preparado para o quê? Já que tinha muita questão de criança com problema de saúde, aonde ela vai desenvolver essa parte profissional dela? Queria que ela falasse sobre isso. A palavra está garantida, a irmã Edilene. Então, eu continuava trabalhando e aí já logo concluí a faculdade, então já abriu mais um pouco de espaço, porque eu fazia a faculdade das 8 às 12 da manhã, então eu já tinha esse tempo e também já tinha terminado o técnico. Tinha terminado o estágio, mas o estágio não ficou perfeito para mim. Eu precisava ter uma segurança daquilo que eu estava fazendo, né? Tirei o meu Corém para ficar ali mais segura, mais amparada, né? E aí eu disse, agora eu vou entrar como voluntária no hospital, porque eu vou precisar de prática, de experiência. Eu tenho experiência da teoria. A técnica, né? Mas a prática eu não tenho. Então agora eu preciso pegar a prática. Perfeito. Para usar lá. Aí eu vi a necessidade. Pessoas idosas, que a família dizia, nós não temos condições de levar, o rio está seco, se tiver que morrer, nós não podemos levar, mas era desidratação, falta mesmo de cuidado, do básico, de assistência da saúde mesmo. Crianças também. Aí eu pensei, agora eu vou entrar como voluntária. Só que vai pesar para mim, porque eu trabalho eu sou autônoma, eu tenho um salão, né? O cabelo tá assim. Mas sou cabeleireira. Quer dizer, hoje ela é missionária. Hoje eu sou missionária, eu não sou mais cabeleireira. Entendi. Mas na época era, né, irmão? Não, na época eu era. Aí eu trabalhava no salão, aí trabalhava segunda, terça, quarta e quinta. Aí eu tirava o plantão, só que como eu entrei como voluntária, o que a secretária de saúde fez comigo? Você vai entrar como voluntária, mas você vai trabalhar como funcionária. Embora eu não sei se isso acontecia, né, de receber, ela dizia que eu não podia receber, porque eu estava como voluntária, né? Claro, também não queria isso. Eu estava só ali para trabalhar, para ganhar experiência. Prática, mas né? eu fiquei, nós tínhamos 2 técnicos. Trabalha pouca pessoa no interior, no município, assim, então não é tantas pessoas assim no hospital, porque a demanda não é grande. Então ficavam dois técnicos na área de urgência e emergência. E eu era uma das técnicas, trabalhava como funcionária, mas não era funcionário, era voluntário. Certo. E um funcionário que trabalhava lá. Então eu tinha que cumprir o que ele fazia. Sim. Lá, eu tinha que cumprir, porque eu quis, foi eu que pedi para trabalhar como voluntária. Aí eu cumpria o meu horário direitinho, só que eu não podia faltar. Mas eu tinha que ir final de semana, e às vezes meu plantão caía sexta, sábado, domingo. Então, se eu trabalhasse sábado, eu não trabalhava domingo e nem segunda. Segunda só à noite eu ia. Então, o que eu faria? O que eu fiz? Eu tirava 24 horas de plantão para o meu colega trabalhar por mim. Eu pagava o meu colega para ele trabalhar por mim. Você não recebia e ainda pagava. Não, eu pagava, mas era um compromisso, eu não podia faltar. Exatamente, claro, era isso mesmo, não podia Giovana. faltar. Ela tinha que ver isso, né? Eu tinha que cumprir. Aí eu tirava um plantão de 24 horas, saía um pouco pesado para mim, porque quando eu saía de lá, eu já saía assim. Aí eu ia para lá, para a igreja, de lá, eu ia lá, trabalhava aí, fora na igreja, no Bom Jardim, e trabalhava lá na comunidade, de lá. Mas era bom, eu gostava. Cuidava das crianças, principalmente. E cuidava das crianças, já aplicava lá, então... E a senhora ficou nessa rotina por quanto tempo, irmã? Eu fiquei até que eu... De voluntária? De voluntária no hospital, fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos. É muito tempo, trabalhando lá de graça. No hospital. Né? Mas a experiência...
Mas a experiência foi garantida. Legal. E tudo procurava ficar na cola do médico ali para saber o que era que ele fazia, os procedimentos que ele ia fazendo ali. É claro que eu não ia fazer nada que colocasse em risco a vida das pessoas, que eu não estava trabalhando com objeto, eu estava trabalhando com pessoas. Tem um trabalho que a gente faz, não sei se ela vai falar, como técnica de enfermagem e com o Corém. Ela mesma conversou, quer falar sobre ter conversado com a secretária, ter feito a aferição da pressão, da caderneta que nós criamos. Quer falar sobre isso? Foi. Nós criamos para o PROAME, tinha a caderneta do idoso, a caderneta que ele era acompanhado, né? Então eu preferia levar isso para lá, para ficar, mas não aquilo seco, só da saúde. Tinha que colocar o evangelho ali, para que ele estivesse, porque às vezes você pega um folheto, um panfleto desse, você dá e ele embola, joga fora. É verdade. A caderneta ele ia guardar. Foi uma estratégia, né? Ele ia guardar. É usado até hoje, Giovana. Aí era escrito... Tinha a cruz. A cruz e o SOS, né? Sistema Único de Saúde. O SUS. O SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Aí nós colocamos Sistema Único de Salvação. Na cruz, Giovana, na cruz, nós abrimos um espaço, tinha o SUS, Sistema Único de Saúde. Aí nós abrimos na cruz, que está ao lado do SUS. Sim. Aí dentro da cruz nós colocamos JE. Aí ficou Jesus, Sistema Único de Salvação. Sistema Único de Salvação. É porque ele não trouxe. Mas nós trabalhamos. Não tá aqui, vai mostrar para ele, mas não dá para Mas nós trouxemos para fazer, para levar como ela isso. Como ela falou. Ela tinha o cartão do idoso, né? Aferição da pressão, 12/8. Glicemia. Né? Era só, e essa informação, só o básico, a Secretaria de Saúde de Manicoré aceitava, porque essa caderneta valia, porque tinha uma profissional que assinava. E era ela. Certificada pelo Corém, né? Pelo Corém. Também fizemos... Muito bem. Desculpa, irmã, interromper. Eu não tô falando. Quando a conversa fica legal, aí tem que chamar aqui o intervalo. Você está aqui acompanhando a segunda vez, né, do irmão Colares. Tem muita história, o Colares, Deus o livre, contar aí o interior. Estou aprendendo tudo aqui. Hoje ele trouxe a irmã missionária, né, Luzenilde, que também está contando aqui a história dela no campo missionário, que é uma aula do dia a dia aqui no Missões em Revista. A gente vai fazer um rápido intervalo. Fique conosco, a gente volta já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. Você que está assistindo, está podendo ver a maravilha que é a pregação do Evangelho. A irmã Luzenildes, o irmão Colares aqui contando todo o seu trabalho, né, usando o seu próprio recurso para pagar, sem receber e pagando para poder pregar o Evangelho, e usando a carteirinha de saúde como estratégia, né? Usou ali a palavra SUS, né? Colocou o JE, Jesus, né? Sistema Único de Salvação. E o Colares estava contando aqui, você que está assistindo, que a caderneta era aceita lá pela secretaria, né? Sim, ela conversou com a secretária de saúde e oficializou, e a secretária aceitou. Sim. Então, toda informação que nós fazemos ação social, né? Sim. Todas as vezes que era feito esse trabalho, ao longo do Rio também, do Braço Grande, ali era preenchido o nome dele. Quando aquela pessoa ia até a sede do município... Estava no histórico. E era uma coisa pessoal Era um dele. documento. Era uma coisa pessoal, era até poderia ser um acompanhamento que ele tinha, que ele levava depois E aí a gente lembra, né, que o irmão da missionária perguntou, por que você... Para que serviria, né? Para que serve? Para que serve, né? Tá louca, né? Tá louca, né? E aí agora a gente estuda tanto. A gente sabe, né? Serve para servir, né, as pessoas, e evangelizar. Não é isso? O Senhor, ele prepara todos nós
muito antes de você saber do teu chamado, ele já vai te capacitando em determinada área, porque lá na frente, quando chegar o teu chamado, tu vais utilizá-lo. Então, todos nós tivemos esse preparo antes, sem saber. Sem saber. Quando eu comecei né? a estudar, né? Eu tive um preparo de trabalhar com, lá no Rio, numa clínica chamada Nossa Senhora da Glória, com crianças PCs, cérebro lesado, e com síndrome de Down. E ali eu descobri que a gente não cria assim, um ambiente especial para a criança. Ela percebe, ela tem uma sensibilidade elevadíssima. Então, ela percebe que ela é diferente. Então, qual é a estratégia? Toda a casa tem que ser adequada a ela, para ela se sentir bem. E ali eu aprendi a dormir no chão. Eu nem sabia que... Que algumas vezes você depois ia dormir também, no chão. Que o chão para nós é uma cama. Muitas vezes. É verdade. E aí, onde nós estamos na história, né? Como é que está o templo lá da congregação lá no Braço Grande? Hoje eu mudei para a comunidade. Deixei a cidade, mora fui pra comunidade. no Braço Grande. Vida Sim. na vida, né? Aí a secretária me chamou para trabalhar. Aí eu falei para ela só se fosse Na comunidade. do meu jeito. Ela disse, olha, nós temos 18 comunidades para vocês atenderem e temos apenas 5 técnicos para atender. Nós estamos levando o posto de saúde para a comunidade. Para a comunidade que ela fala na margem do rio, onde é igreja, não lá no Braço. Não lá no Braço Grande, lá, porque para lá é difícil acesso. Mas aí eu preciso de ti. Ela disse, eu preciso que tu esteja lá na equipe. Tá, vamos lá. Aí eu perguntando para ela, disse, não, vamos organizar as coisas tudo, depois a gente vê isso. Quando foi no último dia, aí ela já estava com o nome na folha, no contrato, tudo. Agora, eu preciso que você assine. Eu disse, não, peraí, mas vamos... Me fale aí como que vai ser. Eu vou atender as 18 comunidades ou você vai dividir? Porque aí eu preciso pegar a comunidade que eu moro, Sempre Viva, Bom Jardim, preciso pegar a outra comunidade vizinha e aí eu fecho com o Braço Grande, que é a comunidade que eu trabalho, claro, já ia jogar isso para ela, e a outra comunidade mais próxima. Eu pego 5 comunidades. Eu lhe prometo que eu me viro nos 30, mas eu consigo. Aí ela disse, não, você vai atender as 18 comunidades. Hoje você vai estar nessa, amanhã naquela, vai pernoitar na outra. Eu disse, então, pode riscar o nome, não quero não. Mas tu não vai querer, tu vai perder. É um salário que tu vai ganhar, um salário de técnico. Não, mas não quero não. Aí ela disse, não, menina, para com isso. Aí ficou tentando me convencer. Eu disse, não quero. Essa não é aquela hora que você tem que escolher entre o chamado, aquilo que você sabe que você tem que fazer, e uma boa proposta financeira. Me parece que é isso que a irmã passou. Né? Eu precisava, porque quando eu me mudei para a comunidade, eu fechei o salão. Aí eu não tinha mais de onde ganhar. Eu precisava do recurso. Sim. Mas só que o recurso ia me tirar. Eu já tinha saído de lá para lá para o interior porque eu precisava trabalhar lá. Se eu quisesse ganhar mais dinheiro, eu estava lá na cidade. Eu tinha casa. Isso eu tenho. Claro para missionária isso. Que aceitar aquela proposta como voltar da onde já... Eu precisaria voltar. Eu disse, se eu quisesse ter uma vida, se eu quisesse ganhar mais do que aqui, do que o salário que o senhor está me prometendo, eu voltaria para a cidade, ficava no meu salão, que eu trabalhava por conta própria, e voltava para lá. Mas só que lá o trabalho exige que eu esteja lá. Se eu for pernoitar numa comunidade distante de lá, no domingo, eu não vou fazer escola lá na minha comunidade. Aí eu vou ter que passar 15 dias no trabalho, 15 lá e 15 na cidade, apresentando relatório para a prefeitura. E eu não quero isso. E quando tiver o congresso, eu não vou poder sair para ir para os congressos. E hoje o seu recurso vem de onde? Tu sobrevive da Igreja de Constantinópolis. Amém. Você é adotada. Sou adotada, fui adotada. Pelo Conselho Missionário, né? Da Igreja de Constantinópolis. Amém. O missionário me conduziu até a igreja e conseguiu esse recurso. Amém. Emocionante isso, né? Os nãos, né, que a gente precisa dar
E enfrentar a família, porque Não, meu pai... a família você é maluco. Dodói, né? Totalmente dodói. Recusar um salário da prefeitura, que é certinho, cai no dia certo, não tem atraso, é o Estado, né? Por conta de saber que se eu aceitar esse emprego que vai trazer conforto para minha família, vai trazer o pão de cada dia, mas vai me tirar da onde Deus me quer colocou. e onde Deus me colocou. Isso é uma lição Eu sem fiquei- precedente para quem está nos Assim, eu assistindo. fiquei triste. Eu não fiquei triste porque eu tinha... Era menos um recurso, era... Não, eu fiquei triste, assim, porque... Eu ouvi mais de dentro da igreja, assim, dizendo pra mim, tu tem que... Tu tá louca. Como é que tu vai deixar e tu vai sustentar teus filhos com o quê? Né? Tu vai morar aí com o quê? Ó. Sim, não. Aí eu disse, não, mas eu não quero. E meu pai ficou chateado comigo, porque ele disse, eu não quero te ver assim. Lá é difícil acesso. Você sai de casa, para você não pegar tanto sol. Não é nem que o sol, assim, te machuque tanto. É porque ele esquenta a lama que tu anda. Aquela lama, ela Pisa em água parece quente. que ela ferve nos teus pés. Então não dá para caminhar depois das 8 da manhã. 8 horas da manhã, o sol tá queimando. Eu vou contar um episódio para vocês de algo que aconteceu com nós. Eu saí de lá, era para ir evangelizar lá. O meu primo dirigia a canoa para mim, o rabeta, eu não sei dirigir rabeta ainda não. E nem quero aprender porque eu tenho medo de... Mas eu vou com ele. E ele dirigia para mim, e foi eu, ele e o pai dele. E o pastor Messias, que sempre visita nós lá, pastor Messias Gonçalves, ele foi, nessa vez ele estava com nós. E aí o meu primo disse, olha, nós vamos ter que caminhar. Só que assim, a água choveu e a água está acima do joelho. Tu vai garantir? Eu disse, eu garanto. Ele disse, mas tem muita sucuri, assim, tamanho dessa mesa, maior que essa mesa. E Cobra. cobra lá. E aí ele disse, tu vai conseguir andar assim? Eu disse, não, com medo da cobra não, vamos na canoa. Ele disse, só que o lago, ele desce assim, ó. Ele faz tipo uma bacia. Então, aqui tem água. Aí quando tu vai na canoa, que tu percebe que tu tá em terra. Aí tu olha para um lado e para o outro, e quando é água da chuva, ela vai secando muito rápido. E aí nós fomos, e eu achei que dava de passar. Eu disse, vai. Ele disse, olha, ele brincava comigo, dizia, como tu é a nossa bispa, aí então, se tu deu a ordem para nós ir, nós vamos. Aí nós fomos. Quando chegou no meio do lago, era 7 horas da manhã, mas o sol estava muito quente. Acabou a água. E não dava para voltar e nem para ir para frente, a não ser que arrastasse a canoa. Ele disse, tu vai pedir ajuda de alguém, tu vai atravessar, tu vai seguir aqui direto, chegar lá onde termina, começa a boca do braço grande lá, E do o lago rio. é rico em jacaré, que eu falei. Aí quando chegar lá, tu pede ajuda, tu grita para alguém vir te pegar, aí tu pega água para nós, que nós estamos precisando de água aqui, nós vamos tentar arrastar essa canoa. Ele e o pastor Messias. Ficaram arrastando a canoa e nós fomos. Eu fui andando, caminhando com ele. A água ia até que parte da perna? Não tinha água, só tinha lama. Lama, teu joelho. Só lama. Aí eu fui, usando uma bota aqui. De repente, quando eu levantei o pé, não tinha mais jeito, eu não podia voltar. Eu só tinha que abaixar meu pé ali. Era um rolo de cobra desse tamanho que tinha na minha frente. E aí eu arrei o pé em cima dela. Aí eu só senti que ela adormeceu minha perna. Ela fez assim, na minha perna. Aí eu caí. E eu caí e gritava pra ele tirar. Pra mim, ela tava até aqui, mas ela não tava, não. Ela enrolou só na minha perna porque eu pisei em cima dela e eu fiquei com medo dela e ela de mim. Mas ela enrolou na minha perna pra se Só para defender. o pessoal de casa entender, irmã, é uma água, é lama. É lama. Ou seja, não dá para ver. Não. Aí a senhora mete o pé, vai até o joelho, não sei, tô supondo aqui. Uhum. E aí embaixo tem cobra, tem Não, tudo. ela tava em cima. Tem a lama, você vai pisando. Nesse Tem caso parte aí o que rio tem- secou, né? Secou. Exatamente. O rio Isso ocorre secou, quando seca. Esse o é rio o- secou Tem aquelas e fica poças lama, né? pequenas. Certo. Tem um É um lago, capim, é um lago, Um quando ele mato seca. que já tá assim, um capim que já tá mais ou menos essa altura, e você vai caminhando, você não enxerga. Aquilo é um campo verde, tudo. Aí você não enxerga o que tem ali no meio. Então, quando eu avistei, ela estava em cima. Não dava para voltar. Ela estava esquentando ali, pegando sol, alguma coisa.
E a Aí eu lama... caí chorando, aí eu fiquei caída lá. Aí eu olhei pra ele, pedi pra ele me ajudar. Ele disse, mas só se for te ajudar a levantar, porque a cobra já foi. Ela ficou... Eu disse, ela me derrubou. Ela não te derrubou, tu caiu porque tu caiu com medo dela. Ela não lhe mordeu. Não, é sucuri, ela não morde, Ela só vai só vai acolchando. e apertando ali, né? Mas ela só fez, ela apertou minha perna, mas ela soltou. Quando eu caí, ela soltou. É porque eu tava pisando em cima dela. Ela tava se defendendo. Essa é a realidade, né? Aí eu continuei andando, porque o meu motorista tava lá. E ele tava precisando de água. Eu tinha que chegar lá onde eu continuei andando. Eu fui lá, aí pedi ajuda, voltei e pegamos ele de volta. Isso é uma das... É uma das muitas. dificuldades, mas tem muitas outras. Brian. Surreal, né? Isso. Surreal, não é brincadeira. Brian, eu gostaria, Claro. nesse momento, de me dirigir, em especial, para os irmãos da Igreja Batista de Constantinópolis. Irmão, quando no mês de dezembro você assina o compromisso missionário, na qual Deus e você é quem sabe o recurso que você vai depositar todo mês, é justamente para que nós possamos sustentar a irmã Luzenilde e muitos outros missionários. Esse relato, um relato emocionante, o perigo que a irmã corre, podendo ser picada por uma cobra. A irmã, quando precisou adquirir o certificado e ter a prática no curso de informática, a irmã precisou pagar com recurso dela própria para estar justamente servindo a Deus. Eu e você não podemos estar lá no braço grande, mas ela nos representa. Ela está levando o evangelho de salvação para aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ouvir. Então, eu quero desafiar você a se comprometer e honrar com seu compromisso através do Conselho Missionário para que a irmã possa estar recebendo seu recurso e assim anunciar o evangelho. Brian. Bom, a gente está chegando ao final, né? Ainda tem um tempinho. A gente vai passar para as considerações finais agora. Mas eu queria saber se saiu a congregação. Como é que está a construção? Saiu, sim. Nós temos um templo bom, Legal. graças a Deus. Que bom. Maravilha. Temos um templo onde nós fizemos a escola bíblica lá. Já tivemos também o programa Plantando Jesus no Coração das Crianças, que é um projeto também da associação, né? Lá. E, graças a Deus, tem fluído bastante. Amém. Né? Isso nos tem... É gratificante. Todas essas coisas que você passa em momentos alguns. Se eu disser que eu nunca pensei assim, em desistir, não é que eu pense em desistir, eu penso assim, Senhor, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Um conselho, irmã, para quem passou por todas essas situações que a senhora passou, receber proposta de emprego atrativa, trabalhar em uma profissão que, na verdade, não vai exercer no campo secular, mas vai exercer no reino, como é o seu caso. Um conselho para quem está, um jovem, uma jovem que está nos assistindo, sobre responder a esse chamado que Deus faz, né? Que Deus não desampara o justo. Né? E quando Ele te manda, quando Ele te chama, quando você obedece o ID de Jesus, você não tem que perguntar se o local que você vai tem internet, tem energia elétrica, se tem alguém que vai te conduzir sem tu pisar na lama, sem tu pegar sol. Tu simplesmente vai que nem Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Abraão não sabia onde ele ia. Deus ainda ia mostrar o local que ele ia. Mas ele atendeu o chamado do Senhor. Então, eu me fortaleço assim muito. Ele vai para o lugar onde eu te mostrarei. Ele me mostrou e eu sinto que eu não... Todas as vezes assim que eu falo na igreja, olha, irmãos, eu vou
nós precisamos formar um líder para ficar aqui, nós não somos eternos. Aí manda pensando em sair e nos abandonar. Não, né? De repente eu sair, eu ser chamada para a glória. Ainda não estou apressada, não, mas se de repente... Então, graças a Deus, eu agradeço a igreja, né? O recurso que veio, eu dispensei o trabalho lá, mas o Senhor providenciou, né? Pastor Adiel, que é o pastor da nossa igreja, da Igreja do Bom Jardim, pastor Adiel Tolentino, também nos tem ajudado bastante. E, graças a Deus, não me falta nada. Eu continuo do mesmo jeito que eu vivia, só do mesmo jeito que eu digo, em condições financeiras. Só que agora mais feliz do que eu vivia antes. Podendo Mas como se assim, sem dedicar. o que tu ganhava? Mais feliz. Mais feliz, porque agora eu faço o que eu gosto. Amém. Amém. Colares, um conselho aí para a juventude, você já sabe. O conselho que nós damos sempre é de que se coloque à disposição. Muitas vezes a gente não entende por que determinadas coisas o Senhor nos coloca para aprender. Então eu vejo um exemplo meu, a obediência. Ele entendeu o chamado do Senhor, obedeça. Procure andar sempre nessa dimensão espiritual. E nunca diga não. Quando a gente diz não, a gente apanha muito. Então, o Senhor, Ele capacita muito tempo antes. O Senhor, Ele vai sustentar, Ele vai dar o suprimento. Então, o conselho é: não tenha medo. Não tenha medo. Se você ouviu a voz do Senhor, não tenha medo, porque o Senhor vai suprir em todas as tuas necessidades. Amém. Amém. Mateus 24:14 nos revela: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lá no Braço Grande, o evangelho está sendo pregado. Você, através do Conselho Missionário da Igreja Batista Constantinópolis, está lá através do Colares e da Luzenilde. Quero te desejar um cordial boa noite. Acessa a Constante TV, compartilhe o nosso programa e que Deus te abençoe grandemente. Braia, muito obrigado, meu irmão. Amém.